Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao Literariamente Madu. E hoje nós vamos a mais um Tudo Que Eu Li, né? Dessa vez a gente vai no Tudo Que Eu Li no mês de abril, né? E assim, eu jurava que tinha sido um bom mês, né? Porque os azuis aqui, né, são os livros que eu li. Os amarelos são os livros que eu acabei remanejando. E os verdes são os livros que eu abandonei. E, assim, eu jurava que tinha sido muito bom. Digo, caraca, teve muito azul. Só que, nossa, gente. Ai, foi menos. Vamos às estatísticas, né? Pra vocês entenderem por que eu tô rindo tanto da minha cara. E esse barulho que vocês estão escutando, no fundo, é o ventilador que a gente mora no Nordeste. Enfim, gente, eu li 16 livros. Até agora é o mês que eu menos li. Afinal, em janeiro e fevereiro li 17 e em março eu li 18. Totalizando 68 livros nos 4 meses. Abandonei 1, 2, 3, 4, 5 livros abandonados. E acabei remanejando 1, 2, 3, 4... Não, peraí, gente, eu vou fazer essa contagem de novo. Eu nunca fui da matemática. E é isso, gente. Eram 26 livros. Abandonei 5, remanejei 5 e li 16, né, gente? Então, assim, teve muito livro que tinha aqui físico, mas eu já levei para o sebo, né, meu querido sebo, para fazer troca. E muito livro de e-book, então o nosso saldo de livros que eu li em abril tá aqui. Físicos, que sobraram na minha estante. Então eu vou falar deles na ordem, né? O primeiro foi o Código da Rosa, que eu remanejei, acabei não conseguindo ler. Isso tudo é culpa da faculdade, né? Minhas provas. Acabei ficando até no final, gente. Mas enfim, vamos lá. Número 2. O livro foi As Filhas da Vila do Tecido, As Filhas da Vila dos Tecidos, que é o livro 2 da Vila dos Tecidos, né, da série. Eu gostei bastante, não vou dizer nota aqui, porque minhas notas ficam no Scooby, o link pro meu Scooby tá na descrição, então vai lá me seguir, vai lá ver o que é que eu comento dos livros, e é isso. Gente, eu falei muito desse livro uma semana lendo livros de abril, né, que eu tava com ele na vibe. Gente, eu gostei bastante, só que eu ainda acho que Vila dos Tecidos ainda se assemelha bastante àquela ideia de romance de época. E eu deixei de ler romance de época porque eu acho muito fantásticozinho, tipo, muito bobinho. Eu acho que eu me tornei uma pessoa que gosta de um pouco mais de realismo. Enfim, nada contra quem gosta, tá, gente? Só podemos ser amigos ainda. Enfim, eu não tenho muita coisa pra falar. Eu achei um pouquinho paradinho algumas partes. Tinha algumas partes que eu não tava muito interessada. E a única crítica que eu tenho é que eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais realista. Porque aqui a gente se passa na época da Segunda Guerra. Só que a gente acompanha mais as mulheres em casa do que os homens na Segunda Guerra. Tem poucos momentos, assim, de como realmente a Segunda Guerra afetou. Mas tudo bem, nada muito grave. Eu não dei uma nota ruim pra esse livro, eu lembro que eu não dei uma nota ruim pra esse livro. Enfim, número 3 foi Codinome Verde. E se eu queria que um livro me devastasse, foi esse aqui. Ele é muito difícil de ler porque você tem que digerir o que está acontecendo. Aqui a gente tem a história de duas melhores amigas, a Kitty Walk e a Verde. Obviamente são os codinomes delas, porque os nomes são Ned, de Margaret, e Julie, que na verdade é Julia. As duas pilotam aviões, né? Na verdade a Mad é a piloto e a Julia é copiloto. E o avião delas, infelizmente, cai em território inimigo e as duas se perdem. Na primeira metade do livro, a gente acompanha a Julie. Ela foi capturada pela polícia nazi, né? E, infelizmente, ela vai ter que passar informações para
os inimigos, né, no caso. E é interessante porque a gente passa muito tempo na cabeça da Julie. Eu me apeguei logo a Julie e, nossa, é um sofrimento sem fim, porque quando a gente pensa, a gente tá esquecendo que ela tá presa, que ela é uma prisioneira no território nazi, ela simplesmente nos escreve que um momento, assim, ela nos escreve de forma neutra um momento extremamente cruel que se passa com ela. É devastador o final do início ao fim. É um livro devastador, mas é um livro muito que fala de guerra, muito realista. Nossa, a Elizabeth Wayne arrasou. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. Foi Machadinho do Cimo, gente. Então ele foi um dos 5 estrelas do mês. Eu não sei se ele é o melhor do mês, mas eu lembro que eu dei 5 estrelas pra ele. Ele foi um livro que ele variou bastante. Uma hora ele era 3, outra hora ele era 4. Mas no final eu acabei dando 5 estrelas e favoritando. Eu também falei bastante dele no vídeo Uma Semana Lendo Livros de Abril. Ele tava junto com As Filhas da Vila do Tecido. Outro livro foi Encantada, que eu não tenho muitas coisas a falar. Ele foi um dos livros que eu doei, né? Foi o livro famosinho do BookTok. E os famosinhos do BookTok estão me decepcionando tanto, mas tanto que, meu Deus do céu, horror puro. Basicamente, assim, ele é uma fantasia já escrita, gente. Eu simplesmente tenho preguiça de falar dele de novo, né? E assim, nossa, ele é aquele negócio, um cara desperta e um cara gostoso desperta, a menina é confundida com o amor da vida dele e eles trabalham juntos, não sei o que, e tem continuação. Ai, gente, me esqueci grande parte da história. Eu falei muito mais dele lá no mesmo vídeo de Uma Semana Lendo Livros de Abril, né? Então, vou deixar aqui nos cards. Enfim, gente, é uma preguiça, foi uma tristeza e seguimos na busca de livros com bruxas. Mas vamos falar do 5º livro, Flores para Algernon, que ele fica nesse limiar de livros que eu não gostei, mas que não odiei. Basicamente, Flores para Algernon é um livro considerado clássico, que foi lançado em 1900 e bolinha, e eu li no Clube do Livro da IAS, que eu participo, e participo, né, que estamos aí, né, lendo mais um livro, e foi um livro bem difícil no começo pra mim, porque tinha muita coisa assim, falando, muita coisa dele explicando, muito parágrafo gigante, e eu não me acostumo muito com isso. Eu gosto quando o livro é bem divididinho, mas de boa. O que me deixou triste mesmo foi o final. Eu gosto mais de finais felizes, eu não consigo pegar finais tristes. Acho que ele entra na mesma vibe da Helena Ferrante e essas coisas, porque não é um livro que eu odiei, né? Mas ele tá de boa ali no meio, né? E assim, ok, tudo bem. Então, não tenho muita coisa pra dizer desse livro, né? Ele só é um livro que choca, né? Que tem uma bela crítica social, mas que, assim, em questão de crítica social, arrasou. Mas em questão de, como é que diz? De vida, de história, de uma história que aquecia o coração, eu queria que ele fosse mais, gente. Mas, assim, eu também acabei doando ele, né? O 6º livro foi o Decifra-me, que, assim, eu achei bem desnecessário, sabe? Ainda bem que eu peguei ele no sebo, eu troquei, eu não gastei nada com esse livro, mas eu achei ele bem desnecessário porque basicamente é a visão do Kenji de tudo que aconteceu. Então pra mim, tanto faz como tanto fez. Na verdade, eu quase não marquei esse livro, pra vocês virem, tem quase nada aqui, né? Mas enfim, não tenho nada pra dizer desse livro, é só um livro qualquer. E deu sono lendo, mas tudo bem. Daí eu acabei remanejando contos eslavos, né, os melhores contos eslavos, e abandonei O Perfume da Folha de Chá,
por causa desses monólogos e porque eu não tava entendendo nada. Nem me lembro das páginas que eu li. Cheguei na página 100 e nem me lembro das páginas que eu li. Uma grata surpresa foi o e-book O Gato Brasileiro, que é escrito pelo autor de Sherlock Holmes. Eu gostei muito, foi uma grande aventura. Eu acho incrível como esse autor ele tem a capacidade de escrever aventuras, mesmo ele, sei lá, o Gato Brasileiro, ele se passa em uma casa e, assim, mesmo sendo em uma casa, em um ambiente tão pequeno, o Arthur Conan Doyle, ele consegue escrever uma grande aventura. Então, assim, achei muito legal. Eu só tinha lido um livro dele, que foi Sherlock Holmes e o Cão dos Baskerville, antes, né, no caso. E, assim, vamos lá, próximo. Foi o que me deu mais trabalho, que foi o único em inglês, foi o The Passion of Marie Romanov, ou A Paixão de Marie Romanov, que é um dos livros dos Romanov, né? Foi o bilíngue que saiu. Gente, assim, legal o livro, só que basicamente é uma versão dos fatos que aconteceram, só que narrada pela Marie, como a Maria no caso, né? Pra gente é Maria, pra eles é Marie. Só que, enfim, é complicado, gente, porque no início do ano eu li The Lost Crown, da Sarah Miller, e eu tenho a visão de todas as irmãs. Então esse livro ele foi um pouquinho repetitivo pra mim, mas não é ruim, é legal. Eu não tenho muita coisa pra falar, porque pra mim foi como se eu estivesse relendo um livro que eu li há 2 meses atrás, né? Então não tenho muita coisa pra falar. Daí eu li Lições de Magia, sabe? Então, Lições de Magia eu quis ler pra poder eu falar sobre saber se eu gostava do livro e se eu iria continuar nessa quadrilogia. São 4 livros, gente. Eu tinha assistido o filme com a minha melhor amiga no Halloween do ano passado. Só que eu achei o filme bobinho, gente, não me julguem. Então eu disse, o livro deve ser melhor. Só que eu não me apeguei aos personagens, não me apeguei à escrita da Alice Huffman. Então doei, né? E é isso, gente, eu não tenho muita coisa pra falar. A maioria dos livros de abril eu não tenho muito o que falar, porque eu doei quase todos. E é isso, né, gente? Aí vieram 2 que eu remanejei, que foi o A Estrada Lincoln e As Mil e Uma Noites, né? E, nossa, vem um agora que eu tenho que falar, que ele também tava no vídeo do Uma Semana Lendo Livros de Abril, que foi o As Espiãs do Dia D, que é esse livro aqui, na versão pop chic, do Ken Follett, As Espiãs do Dia D. Gente, esse livro aqui, se juntar esse e se trata assim, Duda, indica um livro de guerra que ilustra realmente a guerra. Esse combo aqui. Porque, gente, pelo amor de Deus, esses livros aqui alugaram triplex na minha cabeça, eu juro. Foi uma coisa que eu olhei e disse, esse cara estudou bastante. Apesar daqui a gente ter a visão da resistência, aqui a gente tem tanto a resistência quanto a SS, que é a polícia nazi. E, assim, nossa, isso aqui, caraca, gente, isso aqui foi brilhante. Porque, nossa, eu nem tenho palavras pra dizer o quanto esse homem deve ter estudado. Porque, nossa, meu olho tá coçando, que ódio. Porque foi uma escrita tão incrível. A gente acompanha tudo o que a Felicity, ou a Flick, né, ela vai fazer pra poder fugir do Dieter, né, que é o policial, o general aqui da SS, né. E a gente tem perdas, a gente sofre com personagens que a gente acabou de conhecer. Enfim, gente, foi uma coisa incrível de se ver, né? Mas, assim, eu não tenho... Ele também apareceu no outro vídeo e foi... Nossa, ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu não quero soar repetitiva, gente, então eu tô indo mais rápido.
Daí eu li também Noivos do Inverno, que foi uma decepção também. O Noivos do Inverno, ele... como é que diz? Assim, ele começou bem, só que foi um livro que foi difícil, né? E tinha tudo pra dar certo, os poderes eram legais, a ambientação mágica era legal, era tudo muito legal, só que os livros, assim, o casal, nossa gente, eu tinha umas coisas, por exemplo, o momento que a Ofélia, eu não sei o nome dela, eu esqueci o nome da personagem, de tão significante que esse livro foi pra mim, socorro. A Ofélia, ela simplesmente tinha uma hora que eu dizia, cara, dava pra fazer diferente, né? Dava pra ela ser melhor. Porque, e assim, o cara lá que ia casar com ela, que eu não me lembro o nome dele de jeito nenhum, ele simplesmente tinha tudo pra proteger ela, era um ricaço, era uma família poderosa. Quando se sente ameaçado, ele manda ela fugir. Ai, gente, que preguiça desse livro, juro. Enfim, nada a declarar. Daí eu reli Teto pra Dois. E a coisa mais incrível que aconteceu pra mim nesse livro foi que eu... Nossa, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida de leitora. E ele simplesmente... Nossa, eu não tinha percebido sobre como a Tiff, eu ia dizer Trick, a Tiff se cura de um relacionamento tóxico. Ela é simplesmente, assim, é uma jornada que você olha e, tipo, você reconhece. Infelizmente, toda mulher, ela passa a reconhecer quando ela amadurece, apenas quando ela amadurece. É uma coisa tão... Nossa, é forte, gente. Eu achava que era só um romancinho, eu me lembrava desse livro só como um romancinho, mas ele é simplesmente incrível. Foi incrível reler esse livro, foi incrível torcer pela Tiff de novo, pra ela se recuperar, pra ela se ver de novo fora de um relacionamento tóxico. Enfim, é muita coisa. É um livro top, gente, juro. E assim, eu não posso falar, não quero falar muito, e nem tenho que falar muito, porque ele já foi famosinho do BookTok. Na época da pandemia ele foi famosinho do BookTok. Tá acabando, gente. Daí eu abandonei a Rainha Normanda, e eu nem me lembro porquê, mas também, eu não me lembro da história, mas também tinha muito, como é que diz? Muito texto, que eu nem tava entendendo pra onde ia. O último físico que tem aqui é esse box que eu indico super, que é o box de quadrinhos 1 e 2 de Mulheres Ousadas. Aqui a gente vai ter a biografia de mulheres incríveis, né? Aqui é a outra face do box, que é a lombada. A gente vai ter biografias de mulheres incríveis em quadrinhos e a gente vai conhecer... Nossa, caiu meu papel! E a gente vai conhecer mulheres incríveis e como elas atuaram no nosso mundo, como elas não tiveram medo de ser quem elas eram. Nossa, gente, isso aqui foi muito legal. E não é rápido. Pra mim, isso aqui durou uma tarde inteira, muito gostosa, lendo esses livros. Então, assim, é só pra você reacender o seu feminismo e lembrar de como você é brilhante. Pois é, leia Ousadas, mulheres que só fazem o que querem. Daí, gente, eu remanejei 10 dias em um hospício, porque foi um dos que não deu tempo, né? E agora vem os e-books, né? Eu vou falar dos últimos 4 e-books que eu li, que foi Amor à Primeira Nota, foi um romancinho assim, ele é nacional, né? Ele conta a história da Isabela, que é uma menina plus size, né? Ela é casada com um cara super tóxico. Ele é um romancinho água com açúcar, gente. Ela gosta de música. Aí a gente vê ela se livrando desse cara tóxico. A gente vê um monte de coisa. Nossa, gente, é muito legal.
É muito bom a gente ver. É simplesmente aquele romancinho pra você sentar com um monte de cookies e comer e tipo, nossa, pra passar o tempo. É uma delícia, delícia. Daí eu li A Chave Negra, que era um livro do Scooby com média abaixo de 4. Esse A Chave Negra é da Amy Ewing, que é o último livro da trilogia de A Joia. A Joia, o livro 1 e 2, eu encontrei em um daqueles promolivros, assim, eu achei bonita a capa e simplesmente eu comprei. Achei legal, comprei os dois por R$25 e, nossa, gente, eu gostei muito dos dois primeiros e agora foi a vez do terceiro. O terceiro, ele deixou umas pontas soltas, sim, mas eu acho o universo incrível, inclusive eu acho que ele tinha muito plano pra ser famosinho. Ele só não é famosinho porque a autora pecou no romance, né? Porque, assim, no final a Violet, ela fica com aquela porcaria de namorado, né? Que ela arrumou. E assim, é isso, gente. Mas é muito bem feito como eles revolucionam as coisas. É muito legal. Eu achei top, achei incrível. Daí temos o Minha Avó Pede Desculpa, meu terceiro livro do Frederick Backman, autor de Um Homem Chamado Love e Brit Marie esteve aqui. Brit Marie esteve aqui. Então, gostei, só que como eu falei lá no no vídeo de uma semana lendo livros de abril, é um livro que você tem que desprender da mente adulta e entrar na mente infantil. E se você cresceu na sobrevivência, ou se você está passando por um momento difícil da sua vida, vai ser uma coisa difícil de se fazer. Mas é um livro legal. Ele fala de luto e mostra para as pessoas que as crianças, elas também sentem. Só que assim, eu achei um livro que eu claramente não leria novamente. Apesar do Frederick ele ter feito algo incrível, que foi a forma como ele mostrou a Elsa, que é uma criança normal. Assim, a gente não tá acostumada a ver crianças comuns nos livros. A gente vê muito aquelas crianças boazinhas, perfeitas. Não, gente, a Elsa, ela faz birra, ela é mal educada, ela é uma criança boazinha, ela sente falta da avó dela, enfim, muita coisa. É top. E o último e-book que eu li foi A Cabeça do Santo, né, que foi para o outro clube do livro que eu participo, da Socorro Cioli. Eu achei bem qualquer coisa, porque tipo, eu achei a ideia legal, só que assim, em alguns pedaços eu achei que não tinha como continuar, eu até me esqueci um pouquinho da história. Mas assim, a ideia é muito legal, só que assim, o finalzinho, tipo, dos 50% até os 80%, eu me esqueci, gente, eu boiei dele. E assim, de boa, mas claramente é um livro que eu não pegaria sozinha pra ler, é porque ele ganhou em votação mesmo. E os últimos 3 livros foram livros que eu abandonei. Eu abandonei Emmeline, depois Emmeline, a Órfã do Castelo, depois da página 250, ele tem 500 páginas, mas eu abandonei depois da metade porque ele estava se tornando um livro repetitivo. Afinal, os homens deste livro são extremamente insuportáveis, como os homens da nossa vida, que não sabem ouvir um não, né? E como eu posso dizer isso? Eu tava cansada dessa passividade da Emmeline, enfim, eu chegava, apesar dela dizer que não tinha nada a ver com isso, não sei o que, eu tava exausta porque era óbvio que falar só não adiantava, ela não conseguia agir. Mas tanto que quando chegou na terceira parte da história eu não tava mais interessada em continuar, então eu acabei abandonando. Tava me dando muito sono, eu mal avançava nesse livro, né? Abandonei Julieta Imortal porque é livro bem 2013, 2012, super clichêzinho, parece aquelas fanfic velha, né? De, sei lá, de meninas de 14 anos.
E abandonei Hester, da Margaret Oliphant, porque simplesmente eu não me identifiquei com a escrita da autora, infelizmente. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril. Assim, eu tentei me resumir o máximo possível e mesmo assim o vídeo ficou gigante. Se você gosta do meu conteúdo, dá um like, me segue nas minhas redes sociais e não esquece de se inscrever no meu canal. E muito obrigada se você me aguentou até aqui. Então, tchau e até o próximo vídeo!